Olá, este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de todos os concursos são simplesmente a letra da lei. Eu então sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal, clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos à lei. Lei 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a linha A. Primazia de receber proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias. A linha B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A linha D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei. Qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Título 2. Dos direitos fundamentais. Capítulo 1. Do direito à vida e à saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestão ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante, à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal do trabalho, de parto e do pós-parto imediato. Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpera que não comparecer às consultas pós-parto. Parágrafo 10º. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde, para o acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano,
ou unidade de coleta de leite humano. Artigo 10º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: inciso 1, manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Inciso 2, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 3, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Inciso 4, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Inciso 5, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Inciso 6, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem médicos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detectação de sinais de risco, para o desenvolvimento psíquico, bem como para acompanhamento que fizer necessário. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar as condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em sua componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetem a população infantil e campanhas de educação sanitária para os pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial,
com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no sexto e no 12º anos de vida, orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detectação, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Continuação no próximo vídeo. Indo a mais um vídeo. Esse vídeo é a continuação, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse vídeo já vai começar. Peço 1 minuto só da sua atenção. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método de superleitura dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos o que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos continuar então. Capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais. Inciso 2. Opinião e expressão. Inciso 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 6. Participar da vida política, na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio ou orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em: a linha A, sofrimento físico ou, a linha B, lesão. Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que, a linha A, humilhe ou B, ameace gravemente ou C, ridicularize. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los,
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 2º. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2º. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3º. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4º. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Inciso 5. Advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade de que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Artigo 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo 2º. Deposto do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3º. A busca da família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar
e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado e adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantindo o sigilo sobre a entrega. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o desenvolvimento. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento, apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude, poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discórdia, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Os pais incumbem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda o interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe, o pai e os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança,
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Seção 2 da família natural. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou por qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Damos continuação no próximo vídeo. Já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe-os com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho para que eu te avise do próximo vídeo. Vamos à lei. Continuação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 3 da Família Substituta. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhida em audiência. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso
ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, inciso 1, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultura, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Inciso 2º. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Inciso 3º. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Artigo 28. Não se deferirá a colocação em família substituta à pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo mediante termo aos autos. Subseção 2 da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral, educação à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferida o direito de representação para a prática de atos determinados. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos do direito, inclusive previdenciários. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário de autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de vistas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Parágrafo 1º. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar
poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. Parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora, como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residência de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Subseção 3. Da tutela. Artigo 46. A tutela será deferida nos termos da Lei Civil, à pessoa de 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170. Parágrafo único. Na apreciação do pedido serão observados os seguintes requisitos, previstos no artigo 28 e 29 desta lei, somente sendo auferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Artigo 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no artigo 24. O vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal. Clique no sininho, assim eu te aviso de cada vídeo novo. Vamos dar continuação à lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seção 4 da adoção. Artigo 39. A adoção da criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a adoção por procuração. Parágrafo 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se este já estiver sob guarda ou tutela de adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais,
até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2º. Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Parágrafo 4º. Os divorciados ou judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contando que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 da Lei 10.406. Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Artigo 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar ao seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado. Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação a criança ou adolescentes, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante, durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Parágrafo 2º. A simples guarda, de fato, não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Parágrafo 2º-A. O prazo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parágrafo 3º. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do Brasil, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias. Prorrogável por até igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parágrafo 4º. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional e a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Parágrafo 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca de residência da criança.
Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo 1º. A criança consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. Parágrafo 2º. O mandato judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do Registro Civil do município de sua residência. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo 6º. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 7º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. Parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Parágrafo 10º. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece poder familiar dos pais naturais. Artigo 50. O Poder Judiciário manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições a serem adotados, e outro de pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 1º. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça, da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito e convivência familiar. Parágrafo 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na existência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo.
Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Parágrafo 8º. A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados, que não tiverem colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação à adoção, nos cadastros estadual e nacional referido no parágrafo 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Parágrafo 10º. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país, com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção da criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Parágrafo 11. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocada sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando, inciso 1, se tratar de pedido de adoção unilateral, inciso 2, for formulada por parente, com a qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. 3. Oriundo ou pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 e 238 desta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso de procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei. Parágrafo 15. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Artigo 51. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 93, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3087, e deseja adotar criança em outro país, parte da Convenção. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado, inciso 1, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto, inciso 2, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Parágrafo 3º. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto no artigo 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Inciso 1. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida,
assim é entendido aquele onde está situada sua residência habitual. Inciso 2º. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Inciso 3º. A autoridade central do país de acolhidas enviará o relatório à autoridade central estadual, com cópia para a autoridade central federal brasileira. Inciso 4. O relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial, elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Inciso 5º. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado. Inciso 6. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Inciso 7. Verificada após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei, como da legislação do país de acolhida. Será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por máximo 1 ano. Inciso 8. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude, do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Parágrafo 1º. Se a legislação do país de acolhida assim autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Parágrafo 2º. Incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. Parágrafo 3º. Somente será admissível o credenciamento de organismos que, inciso 1, sejam oriundos de países que ratifiquem a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país, onde estiveram sediados e no país de acolhida do adotante, para atuar em adoção internacional no Brasil. Inciso 2º. Satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela autoridade central federal brasileira. Inciso 3º. Forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. Inciso 4º. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 4º. Os organismos credenciados deverão ainda, inciso 1, perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país, onde estiverem sediados do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Inciso 2º. Ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Inciso 3º. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país
onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Inciso 4. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento da Polícia Federal. Inciso 5. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Inciso 6. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo sejam concedidos. Parágrafo 5º. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. Parágrafo 6º. O credenciamento do organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade por 2 anos. Parágrafo 7º. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira, nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Parágrafo 8º. Antes de transitar em julgado, a decisão que concedeu a adoção internacional não será permitida a saída do adotando do território nacional. Parágrafo 9º. Transitada em julgado a decisão da autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Parágrafo 10º. A Autoridade Central Federal Brasileira ocupará, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Parágrafo 11º. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente aprovados é causa de seu descredenciamento. Parágrafo 12º. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. Parágrafo 13º. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. Parágrafo 12º. Parágrafo 14º. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes, em condições de serem adotados sem a devida autorização judicial. Parágrafo 15º. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Artigo 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros, encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 52-B. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido ou disposto na linha C do artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com reingresso no Brasil. Parágrafo 1º. Caso não tenha sido atendido ou disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior, em um país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado ao Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Parágrafo 1º. As autoridades central e estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestadamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança e do adolescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no parágrafo 1º deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à autoridade central estadual, que fará a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem. Artigo 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido referida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção internacional. Já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou o link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso cada vídeo novo. Vamos dar continuação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 4 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, inciso 1, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Inciso 3, atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Inciso 7. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltados para a infância e a juventude. Capítulo 5 do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Inciso 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68.
programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos. Deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2º. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título 3 da Prevenção. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações. Inciso 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente, de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5º. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70-B. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas aos casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma desse estatuto, ou injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer,
esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. O vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. Assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, esse aqui que vos fala. Criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada vídeo novo. Vamos dar continuação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 2 da Prevenção Especial, seção 1 da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais, horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária, especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Seção 2. Dos produtos e serviços. Artigo 81.
É proibida a venda à criança ou adolescente de: inciso 1, armas, munições e explosivos. 2, bebidas alcoólicas. 3, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. 4, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Inciso 5. Revistas e publicações, a que alude o artigo 78. Inciso 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando: alínea A. Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A linha B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado: 1. De ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. 2. De pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, inciso 1, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Parte especial, título 1, da Política de Atendimento, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 87. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas. Inciso 2. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-trato, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 6. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Inciso 7. Campanhas de estímulo ou acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou deficiências e de grupos de irmãos. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Inciso 1. Municipalização do atendimento. 2. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Inciso 3º. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa.
Inciso 4º. Manutenção de fundos nacional, estadual e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 5º. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para o efeito de agilização do atendimento inicial, a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. Inciso 6. Integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Inciso 7. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso 8. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil. Inciso 9. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente, que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. Inciso 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Artigo 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. O vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho, assim eu te aviso cada novo vídeo. Vamos continuar então o Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 2 das Entidades de Atendimento. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos, destinados a crianças e adolescentes em regime de: inciso 1. Orientação e apoio sociofamiliar. Inciso 2. Apoio socioeducativo em meio aberto. Inciso 3. Colocação familiar. 4. Acolhimento institucional. 5. Prestação de serviços à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Semiliberdade. 8. Internação. Parágrafo 1º. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, no que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, preconizando pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para renovação
da autorização de funcionamento. Inciso 1. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. Inciso 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 3. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que, alínea A, não ofereça instalações físicas em condições adequadas à habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Alínea B. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. Alínea C. Esteja irregularmente constituída. Alínea D. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas. Alínea E. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Parágrafo 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Inciso 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso 3º. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Inciso 4º. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. Inciso 6. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso 7. Participação na vida da comunidade local. Inciso 8. Preparação gradativa para o desligamento. Inciso 9. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º. O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo, a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins de reavaliação previstos no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º. Os entes federados por intermédio dos poderes executivo e judiciário promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário, com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto dos incisos 1º e 8 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo 6º. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente da entidade
que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores, de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, ou, se por qualquer razão não for possível ou recomendável para seu encaminhamento, a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Inciso 1º. Observar os direitos e garantias que são titulares os adolescentes. Inciso 2º. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Inciso 3º. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Inciso 4º. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade aos adolescentes. Inciso 5º. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Inciso 6. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso 10. Propiciar escolarização e profissionalização. Inciso 11. Propiciar atividades culturais e esportivas de lazer. Inciso 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças. Inciso 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 14. Reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstia infecto-contagiosa. Inciso 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Inciso 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Inciso 20. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais, responsável, parentes, endereço, sexo, idade, acompanhamento na formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1º. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes desse artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude esse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A.
As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Seção 2 da Fiscalização das Entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado e ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento da unidade ou interdição do programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. D. Cassação do registro. Parágrafo 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente, para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais poderão, pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. O vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada vídeo novo. Dando continuação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Título 1. Das medidas de proteção. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 3. Em razão de sua conduta. Capítulo 2º. Das medidas especificadas de proteção. Artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Inciso 1. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Inciso 2. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de crianças e adolescentes são titulares. Inciso 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público.
a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, e de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Inciso 4. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Inciso 5. Privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Inciso 6. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Inciso 7. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Inciso 8. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo, em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Inciso 9. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser feita de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Inciso 10. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Inciso 11. Obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar dos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observada o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inciso 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Inciso 7. Acolhimento institucional. Inciso 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9. Colocação em família substituta. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar, ou não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual
e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha interesse legítimo, de procedimento judicial contencioso, na qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e ampla defesa. Parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional governamentais ou não, por meio de um guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, inciso 1, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável ser conhecidos. Inciso 2, o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência. Inciso 3, os nomes dos parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Inciso 4, os nomes da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada, em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colaboração em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Parágrafo 5º. O plano individual será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Parágrafo 6º. Constarão do plano individual, entre outros: inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar. Inciso 2, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável. Inciso 3, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista à reintegração familiar ou, caso esteja esta vedada, por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão da autoridade judiciária. Parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Parágrafo 8º. Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Parágrafo 9º. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado o relatório fundamentado ao Ministério Público, na qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal, de garantia do direito à convivência familiar para destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou guarda. Parágrafo 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá prazo de 15 dias para ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda.